Canite tuba in Sion, santificate iunium. Tocai a trombeta em Sião, preparai um jejum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas, caríssimos irmãos e irmãs, eis que nós adentramos no período tão santo da Quaresma. Um período de deserto, um período em que nós nos propomos a acompanhar nosso Senhor ao deserto, onde Ele passou 40 dias jejuando, fazendo penitência, para iniciar o seu caminho que o conduziria à sua paixão e morte por causa dos nossos pecados. Um tempo que nos lembra também, com os profetas do antigo povo de Israel, que nosso Senhor está sempre pronto a mover-se em misericórdia em nosso favor. Outrora, quando os pecados do povo de Israel clamavam aos céus, Deus Todo-Poderoso falava aos seus profetas, aos seus escolhidos, que ordenassem ao povo um jejum, e assim Ele, percebendo a contrição dos seus corações, poderia mover-se em misericórdia em favor deles. Assim também, meus amados irmãos e irmãs, como nós vivemos hoje, através da liturgia, aquilo que viveram lá atrás, o povo escolhido e os apóstolos, os discípulos de Jesus, assim também hoje, novamente a igreja faz soar, ecoa para nós as palavras dos profetas, as palavras de Deus que soaram outrora pelos seus profetas e os seus escolhidos. Canite tuba in Sion, santificate iunium. Soai a trombeta em Jerusalém, em Israel, na Santa Igreja, e ordenai um jejum, preparai um jejum. Esse é o espírito da Quaresma para nós. Tempo de conversão, penitência, tempo de jejum, oração, caridade, esmola. Assim, meus amados irmãos, nós que havemos de logo no final da Santa Missa sermos assinalados, devemos de ser assinalados com o sinal da cruz, com as cinzas em nossas cabeças, nas nossas testas, nós nos lembremos constantemente que nós somos pó e pó havemos de tornar. Não fosse a misericórdia de Deus, assim permaneceríamos no esquecimento. No entanto, meus amados irmãos e irmãs, nós somos destinados, ao mesmo tempo, esse sinal, as cinzas, nos lembram, nós não somos convidados a permanecer ali, mortos, inertes. Somos convidados a ressuscitarmos com Cristo no término desses 40 dias. Nós, meus amados irmãos, portanto, lembraremos que somos pó. O que fazemos aqui ecoa para nós na eternidade. Quando aquela fração de segundos do nosso julgamento chegar, como será, caríssimos irmãos e irmãs? Será uma avaliação daquilo que nós fizemos nesta vida. Não será uma avaliação daquilo que nós temos. Não será uma avaliação da nossa condição social. Será uma avaliação daquilo que nós realmente somos, daquilo que nós amamos nessa vida, dos esforços que nós fizemos pela nossa salvação, na nossa história. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós fazemos soar mais uma vez. Ordenamos um jejum, cantai, tocai a trombeta em Jerusalém. É começado para nós o tempo tão santo da Quaresma. Pelas nossas escolhas, meus amados irmãos, é que nós seremos julgados pela maneira como nós vivemos, pelas escolhas que fizemos. Todos os anos, meus amados irmãos e irmãs, a voz de Deus faz ecoar-se através da Santa Igreja, da liturgia para nós. Cabe-nos hoje lembrarmos da história, sobretudo, do profeta Jonas, que foi mencionada pela liturgia na bênção das cinzas. Logo, na missa da manhã,
o sacerdote benzeu as cinzas e recordou-se da história do profeta Jonas, quando Jonas pregou a penitência aos ninivitas e eles, ouvindo a palavra do Senhor, que lhes foi dirigida pelo profeta, moveram-se em conversão e penitência. Sentaram-se sobre cinzas, vestiram-se com roupas rudes, e assim, caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor se moveu de compaixão por eles. Jonas é aquele profeta que foi engolido por uma baleia. Certa vez, dando catecismo para algumas crianças e contando a história do profeta Jonas, eu perguntei ao final da catequese a um dos meninos: meu filho, o que você aprendeu com a história do profeta Jonas? E ele respondeu para mim: padre, eu entendi que as pessoas fazem mal para o estômago da baleia. Mas não é isso necessariamente que o padre vai falar hoje. A história do profeta Jonas nos ensina a nós movermos o coração de Deus em misericórdia em nosso favor. Jonas foi invocado por Deus para pregar ao povo de Nínive, alguns pagãos. Os seus pecados tinham bradado aos céus. Deus Todo-Poderoso moveu-se de ira, dada a injustiça cometida pelos ninivitas, dada a impureza daquele povo. Assim, Deus, que não quer a perdição dos seus filhos, mas a salvação de todos os homens, ordenou a Jonas que fosse pregar naquela cidade. Conversão, 40 dias de penitência, de jejum. Jonas, aterrorizado com a missão que lhe vinha da parte de Deus, resolveu fugir, porque sabia da fama daquele povo. Aquele povo é incapaz de converter-se, aquele povo é incapaz de penitência. E se eu lhes apontar os seus pecados em suas frontes, hão de me condenar à morte. Então ele decidiu fugir para a Espanha, e tomou de fato um barco, uma nau, e empreendeu aquela viagem para longe da face de Deus. Em determinado momento, uma grande tempestade surgiu naquele mar, e os mercadores, os comerciantes que viajavam também com Jonas, decidiram jogá-lo. Caiu-lhe a sorte, ou melhor, o azar, de ser jogado no mar para aplacar aos deuses pagãos. Assim, meus amados irmãos, Deus que se move de compaixão pelos seus filhos, até aqueles que não são fiéis, Deus nosso Senhor suscitou um grande peixe que o engoliu e o cuspiu seguramente numa praia. Deus se moveu de compaixão sobre ele e ele, arrependido, resolveu ir pregar também penitência àquele povo que ele julgava incapaz de converter-se. Jonas, então, atravessando um dia inteiro, proclamando a palavra de Deus na cidade de Nínive, de fato levou o povo à penitência, ao arrependimento dos seus pecados. Chegando as palavras de Jonas até o rei ordenou que se fizesse penitência, que todos os homens e mulheres, até mesmo os animais, fizessem jejum, não comessem, sentassem sobre cinzas, vestissem roupas grosseiras e manifestassem o seu arrependimento a Deus Todo-Poderoso, a quem devemos a nossa vida, porque não somos subsistentes, meus amados irmãos, não temos as nossas vidas em nossas mãos. Todo o esforço que fazemos é em vão e nós sabemos disso. Podemos comer da melhor maneira possível, podemos viver da melhor maneira possível, mas a nossa vida não nos pertence, não está em nossas mãos. A Deus pertencemos, caríssimos irmãos e irmãs, e Ele que nos deu o sopro de vida, também há de nos chamar à eternidade. É por isso que nós precisamos reconhecer que as nossas vidas, que as nossas histórias estão nas mãos do Senhor. Assim reconheceram o povo de Nínive. Aquele povo pecador resolveu fazer então penitência e assim moveu mais uma vez os céus. Agora em seu favor, Deus lhes deu a bênção de que eles ficassem perdoados. E não manifestou justiça pelos seus pecados, mas sim
misericórdia. No início dessa quaresma, no início desse tempo tão santo, em que todos os anos se repete para nós, se nós temos sido vagarosos até agora em relação à nossa conversão, se nós temos posto a nossa esperança em coisas corruptíveis, como fala o Evangelho, nós, meus amados irmãos, com essas mesmas coisas, nos corromperemos. Nós permaneceremos na morte. No entanto, se nós colocarmos a nossa esperança naquilo que é perene, naquilo que é eterno, nós ressuscitaremos com Cristo depois desse período de penitência. Nós, meus amados irmãos e irmãs, fomos chamados a atravessar a Semana Santa da nossa vida, a Sexta-feira Santa dos sofrimentos que nós enfrentamos, todos nós os temos, para nós ressuscitarmos com Cristo no domingo de Páscoa da nossa história também. Essa caminhada nós iniciamos agora, em direção a Cristo Jesus crucificado, em Cristo Jesus que não permanecerá morto, mas ressuscitado, nos promete também a glória do céu. É tremendamente salutar, caríssimos irmãos e irmãs, que nós, desapegando-nos das coisas materiais e passageiras desta vida, por isso fazemos o jejum, nos movamos à compulsão do coração, à conversão dos nossos corações, nos movamos a um amor maior por aquilo que não passa, pelo amor de Deus que não muda em relação a nós, pelo amor de Deus que quer a nossa salvação. Assim, através do nosso jejum, de um esforço maior pelas nossas orações, nós havemos de mover a Deus também em nosso favor. E a sentença que ele proclamou sobre os ninivitas, também, quem sabe, será nossa. Meus amados irmãos e irmãs, no nosso julgamento, Deus nosso Senhor nos considerará inocentes, porque aquele a quem nós matamos com os nossos pecados está vivo, ressuscitado. Essa culpa já não nos cabe, mas nós devemos fazer a escolha por vivermos unidos a Cristo, por vivermos desapegados dos nossos pecados, para que Deus se compadeça de nós, para que nós tomemos parte com Ele, se agora no sofrimento, futuramente na glória da ressurreição. Meus amados irmãos, lembremos, quia pulvis sumus, que somos pó, e ao pó nos havemos de tornar. Mas nós não somos destinados a permanecermos no esquecimento. Somos destinados à glória da ressurreição, à glória do céu, a qual todos nós fomos chamados, sem distinção alguma. Basta nos escolhermos pela vida, assim como Deus falou outrora, através do profeta Moisés, do grande patriarca Moisés, escolhei, pois, a vida. Assim, peçamos à Santíssima Virgem Maria, que nesse período santo da Quaresma, nessa caminhada do deserto da nossa história, nós encontremos a Jesus ressuscitado no fim do nosso tempo. Ah, meus amados irmãos e irmãs, verdadeiramente o que fazemos nesta vida, neste tempo, ecoa também na eternidade. Que Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, nossa corredentora que aos pés da cruz, oferecendo o seu divino Filho por nós e para nossa salvação, cooperou de modo singular na nossa conversão, na nossa salvação, perdão, que ela coopere também de modo particular na nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.